Papo Mineiro, numa prosa de comércio internacional, com a administradora com ênfase em relações públicas, Mariana Bahia, pós-graduada em marketing e comércio exterior. Atua em negócios internacionais em todos os continentes. Diretora da Câmara Internacional de Negócios, gerenciando equipes dentro e fora do Brasil. Seja bem-vinda, Mariana. Eu que agradeço, Hernani. Um prazer estar aqui com você. Ótimo, não. É bom ouvir uma pessoa que faz e acontece. Sempre tem boas histórias. Tá? Então vamos à sua. A gente estava falando que é difícil falar da gente, né? Parar para pensar na história que nos fez chegar até aqui, né? Mas é bom recordar algumas coisas interessantes. Claro, claro. E é bom, a gente até faz a gente repensar também, que é bem positivo, né? Mas minha história com o comércio internacional começou ainda na faculdade. Eu entrei como trainee da Câmara Americana e, apesar da Anshan ter um viés muito voltado para o mercado internacional, ao mercado nacional, né? Uma geração de conteúdo que eu desconheço outro lugar que faça com tanta primazia, a gente tinha pouco contato com o mercado fora mesmo. Então, o tal da Câmara Americana, a gente tinha essa dificuldade de ter acesso ao americana mesmo, o que era os Estados Unidos como oportunidade e tal. E dentro desse cenário, a própria regional entendeu, a regional de Minas Gerais, que sempre foi muito criativa, sabe? E com umas equipes que realmente fizeram história. E a gente acabou sendo pioneiro em montar algumas missões internacionais. Então, naquela época, eu falo que a juventude é muito boa, né? A gente não percebe a inocência. Com a inocência, você está propondo. Então, 2007, 2008, nós fizemos missões para Nova York para falar sobre o mercado de capitais. Naquele momento que o mercado financeiro do mundo estava todo mundo de cabelo em pé, né? Então, mas a ideia da juventude é boa por causa disso. Você acredita que aquilo ali vai funcionar e acaba funcionando, né? E ali a gente acabou startando algumas ideias de fazer missões com o objetivo de levar Minas para o mundo. Essas missões acabaram nascendo em Minas, mas foram abraçadas pelo Brasil inteiro. Então, até hoje, eu acredito que seja um produto interessante que a Anshan ofereça, e agora com outros formatos, né? Mas que naquele momento foi crucial para a formação de consciência até daquelas empresas que a gente estava falando, que o mercado internacional não é um bicho de 7 cabeças, né? E que, para a gente que estava à frente do projeto, então, aí que ficou mais próximo, ficou palpável, né? E, em paralelo a isso, na época, a gente teve a oportunidade de trabalhar o que hoje a gente parecia tão longe, né? Que era a retomada de Confins. Então, na época, o Aécio procurou o presidente, que era governador, procurou o presidente do Conselho da Anshan e falou: olha, eu preciso de uma entidade que seja neutra e que possa tratar sobre a retomada de Confins da maneira e no palco que merece, sem gerar conflitos com as entidades e tal, e a gente embarcou nessa. E aí a gente começou a entender que existiria um projeto para Minas, que era de aeroporto indústria, e que isso traria uma possibilidade muito abrangente para os empresários de acesso ao mercado internacional, e o que isso quer dizer, né? E aí começamos a fazer algumas missões para aprender o que era um aeroporto indústria. Então fomos para a Bélgica, fomos para a Holanda, fomos para Dallas, vimos o hub da FedEx, e aí foi uma experiência sensacional que fez com que eu me apaixonasse de vez por esse mundo. Aí eu falei, não tem como sair mais, né? Quando, depois de 8 anos de Anshan, e uma história que eu sou muito grata lá, uma entidade que é a melhor escola que eu já presenciei, eu acabei indo para o governo e fui trabalhar na Copa do Mundo. Quem me levou foi o secretário Sérgio Barroso, ele era conselheiro na Anshan Nacional, ele tinha sido presidente da Cargill durante muitos anos, e aí ele veio e falou, olha, eu preciso de ajuda com quem vai lidar com o mercado.
Então, Copa do Mundo funciona. FIFA vai chegar aqui e fazer funcionar, né? O Estado tem que fazer funcionar a infraestrutura. Agora a gente precisa fazer funcionar o mercado. Então, nós vamos falar de hotéis, nós vamos falar de relação com patrocinadores, vamos falar de eventos, vamos entender como é que foi feito em países mais próximos da nossa realidade, né? Porque a gente pensava muito, a última tinha sido África do Sul, né? E cada vez que a gente tinha esse contato e trazia um empresário para cá, e a gente falava do Estado, e aí retomava a ideia do aeroporto indústria lá atrás, né? E as potencialidades que Minas tem para ofertar. Aquilo tudo foi mexendo muito com o métier que eu já vivia, que era esse mundinho que a gente tinha um pouquinho de cada canto, do governo, de mercado internacional, de Anshan, e das pessoas que acabam passando pela vida da gente mesmo. E quando decidi sair do governo, a ideia era trabalhar um novo formato de Câmara de Comércio, né? E aí eu me reuni com o Dr. Ricardo Guimarães, do Hospital de Olhos, antiga Fazé também, né? E é um empreendedor nato. E ele e o homem inteligentíssimo, né, Mariana? Inteligentíssimo, assim. Eu tenho um privilégio enorme. Aliás, Hernani, se eu posso ser grata na minha vida, são das pessoas que eu tive prazer de trabalhar. Então, na época da Anshan, eu tive o Jorge Perutz, que foi, assim, um mentor de vida mesmo. Depois com o governo, com o Sérgio Barroso, que é um querido, um amigo até hoje, né? E sempre que eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu vou recorrer, né? E o meu conselho da Câmara hoje, que presidido pelo Dr. Ricardo, assim, eu sou muito privilegiada, né? São amigos, mas muito mentores, assim, que eu aprendo muito com eles. E na época a gente conversando, Dr. Ricardo, eu e o Marcos Valias, pai do Ramaio, né? Que é cônsul e que hoje é nosso conselheiro também, que é outra pessoa extraordinária, e eles falando, olha para um papel em branco e pensa, qual é o melhor modelo de Câmara de Comércio você entende que funcionaria? O que é o... Sem nenhuma amarra, sem nenhuma restrição, o que você acha que funcionaria? Aí voltei para casa, botamos aquilo no papel, voltamos para reunir com ele, reunir com os outros conselheiros, que na época ainda era só o Ramai e o Daniel envolvidos comigo e tal, e a gente foi estruturando e criamos hoje o que é a Câmara Internacional de Negócios, né? A Câmara tem um viés 100% comercial, então não faz sentido a gente criar mais uma entidade que fosse fazer institucional, que fosse divulgar Estado. Nós não somos essas pessoas, né? Nós somos pessoas que estão querendo que o brasileiro conheça o mundo, né? Que aconteça, né? Que aconteça. Exatamente, exatamente. E tem tantas outras entidades, em Minas principalmente, que são muito bem-vindas assim, para esse propósito e que fazem muito bem esse propósito de relações governamentais, de relações institucionais, né? A gente sempre fala que o que faltava é quem faz a parte chata. E a parte chata a gente faz. Não, eu vou pesquisar no mundo onde é que aquele produto é interessante para aquela empresa e vou entregar para ela quais são aquelas sugestões que a gente acredita que sejam as ideais para ela, né? E depois disso, vamos literalmente pegar a empresa pela mão e falar, olha, é esse caminho que a gente acredita que você tem que seguir, né? E prospecção, seja qual for, para comprar insumo, para comprar equipamento, para buscar investidor, né? Ou para onde eu vou vender meu produto especificamente, qual país melhor, onde que me adapto melhor, que o consumo parece com a gente, né? Que nesse primeiro momento, para a grande maioria das empresas, é tudo assim, completamente complexo. Então a gente tem que ir desmistificando e foi para isso que a Câmara veio, né? E no início a gente decidiu que a gente seria um hub de câmaras, porque a gente entendia que as câmaras de comércio, elas todas quase que têm a mesma história. Ou um empresário, ou um advogado, tem um contato com aquele país, abre a câmara, aí você não sabe o que vem primeiro, né? Se é a câmara se sustentando e fazendo gerar negócios, ou se os negócios que vão sustentar a câmara, né?
E aí todo mundo tem um tempo, né? Os próprios empresários que normalmente se dedicam a abrir a Câmara têm um tempo de maturação de fazer com que aquele negócio vire, né? Então a gente resolveu ser esse papel. Então, você tem a Câmara, me entrega, e continua como presidente, a bandeira tá ok, tá tudo certo, a relação com o país está lá, o institucional com o país está lá, mas a parte comercial deixa com a gente que a gente faz, né? E nesse cenário a gente foi assumindo várias câmaras, então hoje aqui dentro da nossa estrutura a gente representa 8 bandeiras diferentes, mas fomos através do networking meu, dos conselheiros e de algumas outras pessoas que foram fazendo parte da nossa história. A gente tem hoje escritório em todos os continentes, então a gente não trabalha somente as bandeiras que a gente representa, mas com esse network eu consigo trabalhar em qualquer país do mundo que tem interesses comerciais com o Brasil. Então, a gente tem a Câmara de Moçambique dentro da nossa estrutura. Com isso, a Embaixada da África do Sul nos pediu que abríssemos a Câmara da África do Sul. Também o fizemos, né? E agora a gente está trabalhando em Angola, mesmo sem ter a Câmara, mas porque o relacionamento na África passa muito pela África do Sul, né? O continente inteiro está muito baseado na África do Sul. Então, esse relacionamento que a gente trouxe para lá nos trouxe capilaridade. Então, isso vai acontecendo em diversos mercados, né? A gente trabalha muito Ásia, via China e via Indonésia, né? Não necessariamente somente aqueles países que a gente atua, mas os que estão em torno também. Existem muitas oportunidades. Então, Vocês têm escritório na Ásia onde? Na China e na Índia? A gente tem escritório em Xangai, liderado por um brasileiro. Aliás, eu tenho que corrigir minha fala aqui nesse programa. Liderado por um mineiro de São João do Rei. Que saiu de São João do Rei e hoje mora na China. Então, a gente tem o Arthur, que é nosso gerente que cuida do escritório de Xangai e gerencia China continental. E a gente tem um escritório em Hong Kong, liderado por um chinês, para as questões de operações mesmo, operações financeiras, operações contábeis, estruturação financeira, que para muitas empresas funciona melhor em Hong Kong, né? Então, nesse cenário, Ásia, a gente trabalha lá. Índia, Hernani, eu trabalho em parceria com o Léo. Desde o início, foi uma escolha nossa não abrir uma outra câmara. Não tem outra escolha, não tem outra escolha, é aquilo mesmo. Que vai ser sério, que é sério o trabalho. E assim, o Léo trabalha tão bem, ele é um amigo há mais de 20 anos. Eu vou falar o quê? Vou falar, te entrego o cliente, funciona assim. Claro. E funciona muito, por exemplo, que a gente monta modelos de trabalho conjunto, então a gente é muito comum, por exemplo, a empresa quer um tipo de produto específico que só tem na Índia e a embalagem só tem na China, né? Então a gente atende esse cliente em conjunto. Então funciona muito bem. Eu falo que hoje eu acho que o único país que eu entrego tranquilamente na mão de outro é a Índia para o Léo. Então, e vocês, na Europa, vocês escolheram onde para ser o escritório? Hoje a gente tem um escritório em Portugal, que é liderado por um belga. E esse belga tem raízes mineiras. A família dele é a família do Diário do Comércio, do Ivan Mus, do Felipe Mus, né? Tem mineiro em tudo quanto é canto, né? Então fica fácil da gente achar, né? No final é uma família, né? Exatamente. Então, em Portugal a gente tem o Mário, que é esse belga, à frente do nosso escritório. A gente tem algumas operações na Bélgica e na Áustria, mas não com dedicação, como funciona com o Mário. Então, ele acaba atingindo todos os países que a gente precisa ali. Tudo tão pertinho também, né? Então, facilita. A gente tem o escritório nos Estados Unidos, o escritório no Canadá, com representação também. E o escritório da África, ele fica em Moçambique, e aí temos o escritório formalizado, com o gerente brasileiro, também para poder auxiliar essas tratativas que a gente acredita que sejam mais facilitadas quando você está lá, né? E a América do Sul, a gente faz tudo via Brasil, e funciona muito bem. Tá? Funciona muito bem. Antigamente o Brasil esquecia a América do Sul, né? Ficava de costas para a América do Sul. Hoje não pode, né? Hoje não pode, que é muito dinheiro envolvido, né? Muito negócio envolvido. Os países sempre um pouco em crise, mas tem muito comércio, né? Um pouco em crise eu acho até interessante, porque se a gente olhar com bons olhos, são sempre oportunidades. Sim. Né?
Então, é muito comum, muita empresa chega para a gente e fala assim, eu quero exportar para os Estados Unidos porque é o país com o maior mercado. Tá bom, mas também é o mais difícil. Né? Então, por exemplo, produtor de café, quero exportar para os Estados Unidos. Tá, na hora que você entrar com o produto dos Estados Unidos, não é seu café mais. É marca, é prateleira, é onde está, é competitividade. Então, assim, você tem um mundo muito mais complexo. Será que os Estados Unidos é o melhor mercado para você? Né? E como a gente atinge uma camada do empresariado que ele normalmente é uma camada muito subjugada, né? Que é aquele empresário médio, né? Ele não enxerga as oportunidades, porque ele está tão envolto no dia a dia dele, porque é ele quem cuida da empresa, é ele quem dá notícia do financeiro, é ele quem vai cobrar as vendas. Então, assim, o empresário, a família, a grande maioria das vezes, é detentora daquela empresa, daquela estrutura há tantos anos e tal. Então, na hora que você vai falar com ele sobre pensar em outro mercado, tem uma curva de aprendizado aí que não é simples. Então, algumas vezes a gente sugere, inclusive, que vamos para mercados menores, vamos aprender a fazer em mercados menores, e depois você vai para mercados onde você vai ter uma competitividade que vai te exigir mais experiência para isso. Né? Nossa, você sabe que eu estou muito ligado no turismo também, né? Sim. Então, a gente vem crescendo, né? Vem crescendo. Nós começamos a fazer algumas coisas do Internacional, algumas promoções, né? Para viagens, né? E aconteceu que quando nós tivemos o voo do Coração, ano passado, nós percebemos que não existe comércio. O voo começou como de lazer. Nós não podíamos levar a cachaça, né? Não podia levar o queijo, não podia levar um doce e vai por aí. Então, nós começamos a olhar um pouco sobre isso. Vocês têm pensado também sobre isso na Câmara Internacional? Nani, assim, faz tanto sentido o que você está falando, porque a maior parte das pessoas que nos procuram, que já tem uma empresa mais estruturada, ela não necessariamente está dentro desse viés que a gente já está acostumado, né? De empresário. Não, ele é um empresário, por exemplo, ele tem a cachaça, ele tem o alambique, ele entende do alambique dele, ele mandou a cachaça dele para a Bélgica, ele recebeu vários prêmios, parará, pronto, beleza. Então ele entendeu, olha, eu estou pronto para internacionalizar. Ganhei 3 prêmios na Bélgica, todo mundo entendeu, meu produto é aceito e tal. Beleza, e o dia seguinte? Né? O dia seguinte, mandar a amostra. Como é que manda a amostra de cachaça? Né? Ou até, a gente teve a gente atendeu várias empresas de pão de queijo, e várias, por exemplo, querem entrar na Europa, e não é assim, por quê? Você não pode entrar com polvilho, tem uma série de restrições, né? Ou então, produtos que vêm do queijo, o próprio queijo, você tem uma série de restrições, né? Então, essas questões que são muito voltadas para o desenvolvimento da região, né? Porque Minas, principalmente, nós estamos falando dos principais produtos aqui. São produtos que têm que ser trabalhados como Estado. O Estado tem que fazer uma força para vencer barreiras alfandegárias, vencer barreiras de divulgação, vencer barreiras... Porque isso é como Estado, né? É uma função que eu preciso, como Estado de Minas Gerais, fazer com que o meu pão de queijo entre na Europa. Porque o empresário, depois ele vai. A gente abre a porta, a gente faz a reunião, a gente monta a missão, a gente manda para ele, a gente faz... O dia a dia, depois a gente faz, né? Mas algumas restrições que existem hoje, elas são questões de Estado. Algumas outras a gente consegue até driblar um pouco o que a gente está falando, né? Então, a gente tem empresa, por exemplo, tem indústria de pão de queijo hoje, que está produzindo em Portugal. Porque para entrar em Portugal, com ele pronto, não conseguiu. Então, teve que começar a produzir em Portugal, né? Tem uma história antiga da própria cachaça, que tinha um NCM que não entrava como rum, e aí ficava muito mais caro, né? E aí você vai... Quando eu vou para a China e chego lá e, assim, o produto que mais se fala na China brasileiro é 51.
Então, a 51 fez um trabalho enorme lá para poder falar da caipirinha, para vender o kit da caipirinha, e a 51 tem uma marca muito forte. E como é que você explica que a 51 não é o mesmo produto que a gente está falando dela de Minas? Como que você É o explica que difícil. você vai É pagar difícil, é. R$ 1, nós estamos falando de R$ 40 a garrafa. Então, esse trabalho para os produtos que são muito regionais, ele tem que ser um trabalho que é Estado. Né? E tem certas coisas que o governo, assim, ele não pode ser sobreposto à função dele. Né? Então, esse tipo de coisa é função dele. E um outro detalhe agora, voltando, né, para o comércio em geral, né? Nós temos aí os ODS 2030, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Isso tem sido cobrado no comércio exterior? Fernando, sinceramente, não. 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 Assim, eu acho que isso são planos de ideias, sabe? Igual quando eu falo sobre crédito de carbono. Nossa, é lindo o discurso, a teoria é maravilhosa. Mas na prática, eu não conheço ninguém que recebeu um cheque até hoje. Né? Então, o agro brasileiro conseguiria fazer muitos milhões, né, com o crédito de carbono. Isso não acontece porque isso ainda é no campo das ideias. Na vida real, as pessoas estão pagando boleto. Né? Então, na vida real, como o meu café vai chegar neste momento cru na Europa, um café especial, para ser torrado lá, porque eu preciso que seja uma entrada mais facilitada. Né? O ideal seria, vou pegar um café já torrado, com a marca de Minas, selos maravilhosos, pronto, né? Coloquei lá. Né? Então, assim, ou a gente está falando que ainda está muito no campo das ideias e voltado muito para as grandes empresas e como elas se movimentam no mercado, né? Então pode ser que esteja somente lá, mas na vida real, o empresário médio, ele está querendo crescer, ele está querendo, ele está preocupado com muita coisa, mas antes ele tem que pagar o funcionário dele, ele tem que fazer uma série de registros, que principalmente para o agro, né? A nossa exigência ambiental, ela é a maior do mundo, ela é a mais exigente do mundo. Então ele tem tanta coisa para ele preocupar, sabe? Para fazer o negócio Mas rodar. ao mesmo tempo ele tá fazendo. Porque se ele está Claro, pagando um salário digno para o funcionário, ele já está fazendo um dos sim. ODS. Exatamente, tá? Né? E até as questões ambientais mesmo. Se você consegue seguir todo o protocolo brasileiro de leis ambientais, o nosso Código Florestal, você faz mais que qualquer país do mundo. Do que Isso qualquer mesmo. país. Né? Então, e eu falo muito isso, sabia? Eu lembro e assim, também depende do mercado que esse assunto existe, tá? Se a gente vai falar de Ásia, vai falar de África, certos assuntos nem existem. Mas se a gente vai falar de Europa, tá aí, Amazônia, tá, sobrevoa a Amazônia. Faz esse favor para você um dia, sobrevoa a Amazônia. Você vai passar 4 horas num voo vendo mato. É isso que você vai ver. Pronto. Né? Então, assim, a gente tem que... essa defesa do Brasil, ela cabe a todos nós. Né? Cabe a todo empresário que pega um avião e vai para fora, cabe a todos nós. Né? Essa defesa do nosso mercado, defesa do nosso país, defesa do que a gente está fazendo. Só a gente sabe o trabalho que dá para produzir nesse país. Né? Claro. Agora... Isso não é um país, é um continente, né, Mariana? O país é Minas Gerais, né? O país é Minas Exatamente. Gerais. Totalmente, Tem o totalmente. país São Paulo, tem o país Minas Gerais e alguns É? outros. Mas é um continente. É um continente. Exatamente, exatamente. Um continente com milhões de... Eu tenho empresários, Hernani, fala assim para mim, eu não vendo nem dentro do Brasil inteiro. Como é que você quer que eu venda para fora? Tem produtos que são mais fáceis de serem vendidos para fora do que para o Brasil inteiro. É. Tem logística que Mais vai ser fácil, mais facilitada se eu mandar para fora do que se eu vender no Brasil. Né? E até o Interessantíssimo. próprio hábito de consumo mesmo, né? Eu falo muito sobre o açaí. O açaí é sempre um tema que para mim é interessante, porque é um produto muito brasileiro e que tem diferentes tipos de consumo. Então, um vendedor de açaí no norte do país, ele vai vender um açaí para almoço, ele vai vender um açaí que você vai comer junto com camarão, né?
Ele vai vender um açaí que ele tem um gosto mais terroso, né? Aí você chega no Rio de Janeiro, você vai tomar um açaí que é pré-treino ou pós-treino, não sei, né? Não sei qual a lógica principal, mas sempre É uma voltado para a vitamina, saúde. é uma vitamina. Sempre voltado para a saúde, sempre com aquele viés de esporte e mais com xarope, uma coisa mais doce. Você chegou aqui em Minas, minha filha come com leite ninho, é sobremesa, né? E no Sul você não vê. Então, como que a gente vai falar que um produto tem que estar no Brasil inteiro antes de estar fora? Não tem como. Não tem. E a gente exporta açaí em pó hoje, via Câmara, para a China, para fazer produtos médicos, tá? E o próximo uso que eles querem é para uso de cosméticos. Então, é sempre para uso medicinal nesse primeiro momento, e já em pó. Porque se a gente vender o açaí como a gente consome, a gente está exportando sorvete. É muito caro. Exportando água, né? Então, eles entenderam o valor do açaí em pó para uso medicinal e agora a gente vai caminhar para uso cosmético. Então, o escritório nosso de Belém hoje é para atender só esse tipo de demanda. E um tanto de outros produtos, né? Eu recordo, por exemplo, uma viagem que eu fui das Serras Gaúchas, já que até o Rio Grande do Sul está nessa tristeza toda, mas eu fui nas muitas cidades da Serra Gaúcha. E tinha uma vinícola que tinha um spa de vinho. Olha que maravilha. Eu mergulhava numa banheira com vinho. E foi ótimo. Inclusive, eu preciso dessa indicação, sabe? Gostei da ideia. E foi ótimo, né? Então, é muito interessante. Esses produtos todos, eles têm várias, né? Ano passado... Várias possibilidades. Né? Sim, ano passado a gente levou para Moçambique a Salton, a vinícola Salton. Né? E como a gente fez uma exposição em uma feira, aí sempre que o pessoal via o vinho, falava, mas vinho do Brasil? O Brasil não produz vinho. E essa a gente produz vinho e está aqui, e fez degustação e tal. O foco maior da Salton foi até aquela outra bebida que eu acho que é ruim também, que é aquele Presidente, sabe? Que é bem antigo, bem já consolidado no mercado, foi o principal interesse do público em Moçambique. Então, tudo bem, a gente vendeu a ideia de que o Brasil tem vinho. O mercado de lá ainda não está adaptado para comprar tantos vinhos, ainda mais vindo de mercados que são emergentes nesse mundo. Né? Então, trabalhamos outro produto e funcionou muito bem. Né? O presidente... É muito cultural, né, Mariana? É muito cultural, né? Muita cultura que se precisa. Exatamente. Né? Mas quais os planos hoje da CNI? Pois é, o objetivo da Câmara hoje é crescer em possibilidades para os nossos clientes. Então, hoje, a gente já atendeu mais de 40 países. Né? A gente acredita que a presença física ela faz a diferença. Então, possivelmente, nos próximos anos, a gente vai ter mais representações em mais países. Né? E o principal, Hernani, é mostrar para o mercado que o mundo não é um bicho de 7 cabeças. Ele pode ser desbravado, que existem caminhos mais tranquilos de serem feitos, né? Só precisa profissionalizar. Né? Se a gente fizer a questão profissional e de uma maneira muito segura do que a gente está fazendo, né? Com as informações corretas, com os parceiros corretos, tem tudo para dar certo. Muito bom, né? Excelente isso, né? Eu recordo muito bem do seu trabalho frente à comissão da Copa do Mundo. Né? Eu estava do lado de fora aqui no Convention Bureau. Eu lembro. Nós tivemos que encontrar muitas vezes. Né? Muitas. Lembro de você lá com o muito Ricardo grande, Guimarães. Recordo você lá com o Ricardo Guimarães, que é um amigo muito querido, ele até meio aparentado da minha ex-esposa. Né? Minas Gerais. Do casal. Eu gosto muito do casal. Todo mundo é parente. Né? Eu gosto muito do casal. A Márcia também é muito interessante, né? Muito. Mas o Ricardo é surpreendente. Né? Surpreendente. Né? Ele realmente é eu falo com ele que ele sempre tem a prevenção para a vida, né? Tudo ele tem que falar assim, o mais certo é a prevenção.
Então, isso é muito bom. Acompanhe, então, a sua trajetória. Fiquei muito satisfeito quando eu te descobri aí no CNI. Né? Eu que te E agradeço. tem alguns cônsul aí também, não tem? Tem, eu tenho A comigo. Ramaia está aí, né? A Maia está comigo, ele é conselheiro da Câmara, ele é cônsul do Marrocos, e a Câmara do Marrocos veio para a gente agora. Daniel Manucci, presidente da Câmara Chinesa, também é Também meu conselheiro um aqui na advogado Câmara. competente, né? Um advogado Demais. competente. Eu falei, né, Hernani? Eu estou muito bem acompanhada. E o É. Marcos Talmon, que é o Marcos é nosso conselheiro e ele vem da área de tecnologia, é o presidente da Câmara Brasil África do Sul, né? E nesse caminho, o doutor Ricardo trouxe para a gente também o João Lourenço, que trabalhou com ele muito tempo e que nos ajuda muito, principalmente com o mercado europeu. Ótimo, que beleza. Para encerrar, que agora já está tendo um tempinho, e você também tem seus compromissos. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Sim, eu Acho que a acho que mensagem é desse aspecto de que o comércio exterior não é nenhum bicho, né? De 7 cabeças. exatamente. Eu acho que o principal que o objetivo da assim é ser, né, é desbravar pelo cliente. A gente está aqui para isso, né? Então, que existe suporte, que a gente pode ajudar e que eu acho assim que todo mundo que sai do Brasil tem um papel de falar bem da gente lá fora, né? E só faz crescer para todo mundo, né? A gente tem que parar com essa mania que a gente tem de falar mal da gente mesmo. Então, isso ajuda o mercado internacional, isso ajuda o mercado do Brasil, isso ajuda a gente como autoestima mesmo. Né? Então, minha mensagem é essa: se precisar de ajuda, procura a gente que a gente vai desbravar junto. Muito bom, viu? Muito obrigado, querido, viu? Muito Obrigada a obrigado aí você, né? Foi um prazer. obrigado pelo seu tempo, de dar uma explicadinha e mostrar que não é tão difícil. E É isso também não aí. tem que ser também muito fácil também, não. Tem que ter uma dificuldade, né? Tem que ter um Se fosse trabalho, fácil, todo mundo fazia. né? Muito prazer falar com você. Prazer foi meu, Hernando. Um grande Obrigada. abraço, querido. Tchau. Tchau, tchau. Então, tivemos aí hoje algo sobre comércio exterior com gente competente que sabe o que está fazendo. Isso que é importante, né? E já tem muita experiência. Então, Mariana é uma amiga de mais tempo, mas sempre à frente de grandes projetos, principalmente internacionais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.